Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês sobre próclise, mesóclise e ênclise. O que é isso? Isso são pronomes que vão vir antes do verbo próclise, depois do verbo ênclise ou no meio do verbo mesóclise. Então vamos começar por próclise. Próclise, um exemplo que aparecerá é com palavras ou expressões negativas. Então, quando aparece nada me perturba ou nada perturba-me, se aparece uma expressão negativa, essa expressão vai pedir com que aconteça uma próclise, que é o pronome me antes do verbo perturba. Notem que não está escrito nada perturba-me, e sim nada me perturba. É ninguém se mexeu ou ninguém mexeu-se? Ninguém se mexeu, porque esse ninguém, uma expressão negativa, faz com que aconteça uma próclise. Outro exemplo é ela nem se importou ou ela nem importou-se. Ela nem se importou. Próclise também. Pode acontecer próclise com conjunções subordinativas quando, se, porque, que, conforme, embora, logo. Vamos ver alguns exemplos. Quando se trata de comida, ele é um expert. Então, é quando se trata de comida ou quando trata-se de comida? Quando se trata, porque o quando é uma conjunção subordinativa que atrai o verbo, acontecendo assim uma próclise. É necessário que a deixe na escola, que a deixe ou que deixe-a, que a deixe. Por quê? Porque aqui tem uma conjunção subordinativa que fazia a lista de convidados conforme me lembrava ou conforme lembrava-me. Conforme também é uma conjunção subordinativa que atrai o pronome para perto dela, acontecendo a próclise. Aqui se tem paz, sempre me dediquei aos estudos, talvez o veja na escola, sempre intensidade, aqui de lugar, certo? Então vamos lá, uma observação muito importante é que se houver vírgula depois do advérbio, deixa de atrair o pronome. Então o certo é que se aparecer uma vírgula depois do advérbio, aqui advérbio de lugar, acontece uma ênclise, que é o pronome depois do verbo, certo? Então apareceu uma vírgula junto com o advérbio, não será próclise, será ênclise. Então pessoal, concluindo aqui, próclise. Alguns outros casos são pronome relativo demonstrativo e indefinido. Olha só, alguém que é um pronome indefinido, alguém não se sabe quem é. Acontece sempre uma próclise. O que é a próclise? É o pronome antes do verbo ligou. Isso, que é um pronome demonstrativo, acontece também uma próclise, que é o pronome antes do verbo trazer. A pessoa que me ligou, que é um pronome relativo, acontece também uma próclise, que é o pronome antes desse verbo. Então, em frases interrogativas, o certo é quanto me cobrava. Então, o verbo que é cobrar, apareceu uma próclise, porque tem um ponto de interrogação, é uma frase interrogativa. Em frases exclamativas ou optativas que exprimem desejo. Então é Deus o abençoe e não Deus abençoe-o, certo? Com o verbo no gerúndio, o que é gerúndio? Ando, endo, indo, tá? Se o verbo estiver no gerúndio antecedido da preposição em, vai acontecer também a próclise. Então, o verbo está antecedido da preposição em, e aqui aconteceu o gerúndio, né, no verbo. Então, acontece, nesse caso também, ocorre uma próclise. Então, vamos recapitular que próclise sempre será o pronome antes do verbo.